todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus porque você está aqui comigo, está prevalecendo e estamos nos direcionando, para os capítulos finais do livro de Atos dos Apóstolos, e você pode se alegrar no Senhor, porque até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te deu graça, te encorajou a não desistir, a permanecer comigo. E hoje nós estamos já no capítulo de número 19. Nós estamos viajando com Paulo na sua terceira viagem missionária. Nós estamos hoje com Paulo na cidade de Éfeso. O capítulo 19 vai fazer com que a gente mergulhe, nos escritos do médico Lucas, dos acontecimentos do apóstolo Paulo nessa sua terceira viagem missionária. E então, neste capítulo, nós vamos ver, o que o Senhor realizou através dos seus discípulos, através desse apóstolo amado, na cidade de Éfeso. Vamos fazer leitura do capítulo de número 19 e dos versos de a partir do número 5. Paulo, então, ele deixa Apolo na cidade, Apolo permanece na cidade de Corinto e Paulo, ele viaja, até a cidade de Éfeso. Chegando na cidade de Éfeso, ele vai encontrar alguns homens, vai encontrar alguns discípulos, conhecedores, convertidos ao Evangelho. Mas esses discípulos, eles conhecem o batismo de João. Nós já comentamos, que o batismo de João era um batismo de arrependimento. E eles não conheciam, a Jesus. Eles não sabiam que Jesus já havia vindo, ressuscitado, morrido na cruz e ressuscitado. Eles não conheciam o poder do Espírito Santo. Então, Paulo vai se apresentar a esses homens, perguntando a eles referente ao batismo do Espírito Santo, e eles vão dizer: nunca vimos falar desse Espírito Santo. E então o que Paulo vai dizer é que eles precisam, vai falar para eles a respeito de Jesus, eles vão crer, e Paulo, ele vai então batizar eles, vai impor as mãos sobre eles e eles serão batizados com o Espírito Santo e poder. Eles vão falar em outras línguas e profetizar em nome do Senhor Jesus. Vamos ler? Versículo de número 5 do capítulo 19 diz assim: assim que ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram, ao todo, uns 12 homens. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses. Então, a palavra nos diz agora que depois desse acontecimento, depois que esses homens recebem o batismo com o Espírito Santo, Paulo ele prega na sinagoga. Como nós já tínhamos dito, Paulo ele permaneceu na cidade de Éfeso bastante tempo, quase 3 anos. E Paulo então prega nas sinagogas durante um período de 3 meses. Ele vai pregar ali na sinagoga, vai insistir no ensinamento de Jesus. Mas o que vai acontecer é que a maioria não vão dar ouvidos à sua mensagem. A maioria vai desprezar a mensagem de Paulo, fazendo com que ele desista de pregar na sinagoga, desista de ensinar na sinagoga. Mas aqueles que deram crédito, a minoria que deu crédito, vai seguir Paulo. E Paulo vai se dirigir a uma escola, a escola de um filósofo chamado Tirano. Ele possui uma escola e essa escola então vai ser emprestada, vai ser oferecida ao apóstolo para que ele faça os seus ensinamentos e pregue a mensagem neste lugar. E então Paulo vai permanecer na escola de Tirano, desse filósofo chamado Tirano, vai permanecer nessa escola com seus ensinamentos e a sua mensagem durante um período de 2 anos. Ele vai permanecer ali ensinando e fazendo discípulos por um período de 2 anos,
E então a palavra vai dizer que eles vão, o evangelho vai se espalhar. Nós vamos entender, lendo esse capítulo, né, que o sucesso da palavra, o crescimento dos discípulos do Senhor Jesus se deu através do ensino, né, que Paulo manifestou durante esses 2 anos e da evangelização dos discípulos que foram sendo alcançados e que foram discipulando, né, que foram pregando, né, evangelizando aquela cidade. E então esse ministério ele vai se dar, né, um crescimento neste lugar. E então Lucas vai escrever que Deus usava o apóstolo Paulo com milagres extraordinários. Era manifesto o poder de Deus através da vida de Paulo com grande poder e autoridade. Deus manifestava sobre ele o poder, né, de curar no nome de Jesus e de realizar milagres extraordinários, que o versículo 12 vai nos dizer é que até os lenços e os aventais que Paulo usava, eles colocavam sobre os enfermos, colocavam sobre as pessoas possessas com demônios, e todas elas eram curadas, né? Os enfermos eram curados. Naquela época, os lenços eram um pedaço de tecido que eles envolviam aqui na cabeça, né? Eles amarravam na cabeça, servia para secar o suor, né? E manter aqui, né, a testa sem suor durante o tempo, né, que eles percorriam e eles trabalhavam. Os aventais, eles eram amarrados na cintura, e Paulo fazia o uso dos aventais quando ele fazia o seu ofício, que era fazedor de tendas. Então, enquanto ele estava trabalhando, ele costumava usar esses aventais e esse lenço na cabeça, né? E quando então as pessoas usavam esses lenços sobre a vida dos enfermos, sobre os corpos dos enfermos e das pessoas possessas por demônios, elas eram libertas dos espíritos malignos, e os enfermos também eram curadas. Tamanha era a autoridade que o Senhor manifestou na vida desse apóstolo que entregou a vida, né, por amor ao evangelho. E essas coisas, elas permanecem, né, o Senhor permanece disposto a oferecer àquele que pede ao Senhor de todo o seu coração, quando nós nos entregamos, né, ao ofício do reino de Deus, a fazer a vontade do Senhor. Grandes coisas o Senhor pode fazer através da vida daquele que se entrega com verdade, né, com fidelidade ao seu trabalho, ao seu ministério, à obra, ao reino do Senhor. E então, o que nós entendemos é que através da cidade de Éfeso, né, através desse trabalho de 2 anos de ensinamento nessa escola desse filósofo chamado Tirano, o evangelho se expandiu, e algumas igrejas, né, elas vão ser construídas, né, vão ser feitas, fundadas por conta da igreja de Éfeso. Elas vão nascer da igreja de Éfeso, né? Igrejas que nós conhecemos lá no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamo, né? Sardes, são igrejas que nasceram a partir do trabalho da igreja da cidade de Éfeso. Então, olha quantos eles alcançaram na Ásia, né? Quanto essa igreja se dispôs a pregar o evangelho, quanto o evangelho cresceu através dos discípulos que foram alcançados nesta cidade. Lucas escreveu que através desse trabalho de ensino, né, desse trabalho que Paulo fez nesta escola, neste lugar onde as pessoas se reuniam para aprender da palavra do Senhor, através desse trabalho, todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Alguns não deram crédito, muitos talvez não se converteram, mas o que Lucas escreve é que todos os habitantes ouviram, tiveram a oportunidade de ouvir Paulo pregar a mensagem do Senhor Jesus. E por isso tantas igrejas, elas nasceram desse trabalho, né? Elas nasceram, a igreja de Colossos também nasceu desse trabalho. Várias igrejas, elas nasceram, né? São frutos
da igreja, dos discípulos da igreja de Éfeso. Glória a Deus. Quando o trabalho é feito com fidelidade, né, o Senhor ele expande, ele dá crescimento e a gente vai alcançando outros lugares, outras pessoas. Nós vamos crescendo, avançando em direção ao reino de Deus. E então agora o versículo de número 13 vai dizer a nós o seguinte: alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos, tentando usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Então, a cidade de Éfeso, né, ela foi alcançada pela palavra de Deus, muitas pessoas ouviram, mas ela era uma cidade onde existia a presença de muitos magos, muitos mágicos, encantadores nessas cidades. Eles confiavam, né, no poder dos oráculos, né, e o que vai acontecer é que, vendo essas coisas que Paulo manifestava, o poder que eles tinham, esses homens eles vão confundir o trabalho deles como um mago, né, com o poder de Deus, e vão tentar juntar as duas coisas, né, o trabalho deles e a expectativa de fazer o que Paulo faz, mas só que eles não conhecem ao Senhor Jesus. Então, Lucas escreve que 7 homens, né, filhos do sacerdote chamado Cefas, esses 7 homens, eles vão tentar realizar as obras que Paulo tem realizado na cidade. Eles vão tentar impor a mão sobre pessoas que são possessas de demônio e tentar expulsar. Só que eles não conhecem, né, a autoridade de Jesus, eles não conhecem Jesus. Então, o que eles vão clamar é o nome de Jesus, a quem Paulo serve. E por essa razão, né, a autoridade não está sobre a vida deles, eles não conhecem, né, mas o Espírito, os demônios, eles sabem quem é Jesus. E o que vai acontecer é que o demônio vai olhar para esses homens que estão tentando, né, obter para si uma autoridade que não foi confiada a eles. Esse demônio, ele vai dizer o seguinte para esses homens. Certa ocasião, versículo 15, certa ocasião, o espírito maligno respondeu a esses homens: eu conheço Jesus e eu também conheço Paulo, mas vocês, quem vocês são? E Lucas ainda escreve: o homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que eles fugiram da casa despidos e feridos. Olha o que acontece com aquele que brinca, né, com o evangelho de Deus. O que nós entendemos e aprendemos aqui com essa palavra é que muitos brincam, né? Muitos brincam de ser cristão, brincam com a autoridade, com o poder do Senhor Jesus, mas o Senhor, ele zela, né? Ele vela pela sua palavra. O Senhor, ele está presente na vida daquele que é sincero. Os demônios, né, disseram na boca daquele homem: eu conheço Jesus e conheço Paulo também. Portanto, se você é filho de Deus, faz a vontade de Deus, o seu nome é conhecido no inferno. Porém, há uma palavra sobre a sua vida, a unção de Deus sobre a sua vida que não permite que nenhum deles toque sobre você. Mas o seu nome é conhecido, né? Porque você faz a vontade do Senhor. E esses espíritos vão dizer: mas vocês eu não conheço, porque eles eram pessoas comuns daquele lugar, magos, mágicos, encantadores, né? Eles não tinham um joelho no chão, unção do Senhor Jesus, e por isso não eram conhecidos, não incomodavam o inferno. Então, quando o inferno nos ataca, isso quer dizer porque nós somos conhecidos, né, pela oração, pelo mover, pela unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas quando buscamos e nos entregamos à sua presença. E então esses homens vão fugir da presença de Deus porque não conhecem, né, o nome que eles estão tentando manifestar autoridade. E então eles vão sair dali correndo, feridos, né, atacados por esse espírito. A notícia desse acontecimento vai fazer com que o povo, com que aqueles magos, aquelas pessoas, eles
eles manifestem no seu coração um temor por aquilo que aconteceu. Eles vão ver que realmente o nome de Jesus tem autoridade e que a vida de Paulo é diferente da vida dos magos. O que vai acontecer é que eles vão mover no seu coração, né, um temor, né, e vão se entregar. Em razão do que aconteceu com este mago, com a vida deste homem, né, desses homens que tentaram se passar por pessoas de Deus, eles vão ter um temor. O Senhor vai alcançar vidas através dessa situação, desse acontecimento. E as vidas, então, alguns vão crer, muitas pessoas vão crer, vão confessar os seus erros, né? O que é importante, confessar os erros diante do Senhor, e vão entregar os seus livros de encantamento, vão entregar os seus manuais de trabalho, né? Eles vão reconhecer quando há arrependimento. Eu venho aqui afirmar, né, mais uma vez, eu venho aqui mais uma vez reforçar, quando há arrependimento verdadeiro, há mudança de atitude. E o que acontece com esse povo é isso: eles se arrependeram dos seus caminhos, né, tomaram uma decisão e mudaram de atitude. Eles entregaram os seus livros, né, para serem queimados publicamente. Então queimaram os livros. Esses magos são alcançados pela palavra do Senhor, né? Então houve grande temor, mas isso tudo, ao mesmo tempo que acontece isso, que a pessoa se convertendo, vai acontecer um tumulto na cidade. Vai acontecer que agora Paulo está pregando, pessoas estão sendo libertas, alcançadas, mas há naquela cidade ourives, pessoas que vivem, eles são ourives, eles vivem, o seu emprego é fazer miniaturas de deuses, né? E eles fazem, existe um homem chamado Demétrio, ele é ourives daquela cidade, e ele faz miniaturas da deusa Diana, que é a deusa da fertilidade. A cidade de Éfeso é a capital, né? É o centro de adoração dessa deusa. Eles possuem o templo da deusa Diana e acreditam que a imagem dessa deusa foi entregada a eles pelos céus, que ela caiu dos céus para a vida deles, né, para proteger eles. Então a cidade de Éfeso, ela é uma cidade que tem muitos adoradores dessa deusa. E há pessoas que vivem desse trabalho, há ourives, muitos ourives que vivem, né, se sustentam da fabricação de miniaturas da deusa Diana, deusa da fertilidade. E esse tumulto, essa libertação que a palavra está trazendo, né, essa pregação, a mensagem de Paulo está trazendo libertação a esse povo, automaticamente está trazendo prejuízo a essas pessoas que vivem da venda dessas estatuetas, dessas miniaturas. E isso vai causar uma revolta nesses homens. Eles vão se juntar para fazer alguma coisa, porque o trabalho deles está ameaçado, o ganho deles está ameaçado, né? Apesar de as pessoas estar sendo libertas, eles estão pensando nos seus próprios, na sua própria vida, né? Nos seus próprios valores. A vida dele, né? O dinheiro, o sustento deles está ameaçado. Nós sabemos que o Senhor é poderoso, né, para fazer muito mais sobre as nossas vidas e que nada nos faltará a partir do momento que nós entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas esses homens ainda não entendem isso. E o que eles vão fazer é se reunir, né, para expulsar Paulo desse lugar, né? Eles vão se reunir para tentar calar a voz daquele que está pregando e libertando e causando prejuízo na vida desses fazedores de estatuetas. Então, a cidade vai entrar numa confusão. O versículo de número 29 vai dizer que em pouco tempo a cidade toda estava uma confusão, né? Nesse tempo, Paulo, ele tinha resolvido já partir em direção a Jerusalém, né? Ele decidiu no seu coração ir para a cidade de Jerusalém, passar em algumas cidades e ver como estavam as igrejas, inclusive da Macedônia. E ele vai enviar Timóteo, que estava com ele, para a cidade de Macedônia, antecipadamente, antes dele ir. Mas quando ele decide no seu coração, decide no seu espírito ir para Jerusalém, né, esse alvoroço vai acontecer. Eles vão tentar, né, calar a voz desses pregadores,
eles vão tentar calar a voz. Quem está com Paulo ali, quem é discípulo nessa cidade é Gaio. Ele vai ser arrastado para dentro de um teatro onde esses ourives vão se reunir para tentar resolver essa questão. Paulo vai tentar entrar nesse teatro, mas pessoas procurando, né, guardar a vida dele não vão permitir que ele entre ali, porque a confusão está muito grande neste lugar. Versículo 32 vai dizer que lá dentro, em polvorosa, o povo todo gritava, né? Eles adulavam a deusa Diana e cada um dizia uma coisa, gritavam e na verdade, diz o versículo, a maioria nem sabia porque estava lá. Eles foram, né, por conta da multidão. É aquele nosso velho ditado, Maria vai com as outras. Passou uma multidão gritando e entrou até quem não sabia o que estava acontecendo, né? Porque nós sabemos que quando há uma confusão, né, há pessoas que gostam de participar, não nem ao tanto sabendo, né, o que está acontecendo de verdade, mas o importante é estar no meio da confusão. E ali existiam pessoas assim, que vão no meio daquela multidão sem saber por que estão ali. Mas Lucas continua escrevendo que eles vão falar Dionísio, Ourives, né, que é o que está reunindo esse povo, está reunindo aqueles que trabalham também na sua profissão. Ele vai levantar acusações, falar a respeito da profissão que está lhe causando prejuízo, vai incentivar a multidão na adoração à deusa, né? Vai querer com que o povo se volte para a deusa, porque assim eles, crendo na deusa, né? Se eles manifestar a fé deles nessa estatueta, eles conseguem vender e conseguem o seu sustento, né? Não vai ser prejudicado. Mas então a Bíblia vai dizer que no versículo 35, o escrivão da cidade, temendo, né? E por medos políticos, né? Porque a cidade de Roma, ela não vai aceitar essa confusão, ela não vai aceitar essa desordem, né? E por conta disso, o escrivão da cidade vai tentar apaziguar, né? Vai dizer, olha, se vocês têm alguma coisa contra esses homens, então manifestem as suas queixas, né, nos tribunais, façam isso oficialmente, porque senão a nossa cidade vai ser prejudicada. Virão até aqui, os maiorais virão até aqui pedir uma explicação e nós não teremos o que falar para eles. Nós vamos ser prejudicados, nós vamos ser atacados, nós vamos ser acusados, né, de causar desordem na cidade e a paz não vai reinar mais, nós não vamos poder manter a nossa política da maneira que está, porque eles vão vir sobre as nossas vidas. Então o escrivão vai tentar apaziguar essa multidão, né? Vai dizer, olha, Demétrio, você está com uma queixa, pega os artífices, pega esses homens, né, que fazem as estatuetas, pegam esses profissionais e apresentem as suas queixas conforme manda a lei, escrevam, né, manifestem por escrito as suas reclamações, porque eu não vejo esses homens fazendo algo de errado ou falando contra a deusa Diana, né? Ele não vê politicamente, ele está com medo político, mas ele acaba, né, apaziguando, acaba pondo um fim nessa revolta, nesse tumulto na cidade de Éfeso. E então o versículo de número 41 vai dizer que ele consegue, né, manter essa ordem, consegue desfazer esse tumulto, essas pessoas, ele consegue despedir elas, consegue fazer com que a multidão se disperse e pare de fazer esse alvoroço que eles estão fazendo. E então Paulo vai continuar, né, pregando o evangelho conforme a missão que o Senhor confiou a ele. Para esse capítulo era isso que nós teríamos, né? Eu quero que você faça essa leitura e veja como coisas grandes o Senhor tem feito, né, na vida dos seus discípulos e continuará fazendo na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Por isso, tema a Deus acima de todas as coisas, busque a Ele e o mais
Ele concederá sobre a tua vida. Que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a